conforme prometido, estou aqui para começar a falar sobre este livro. Negocie como se sua vida dependesse disso. Então, hoje nós vamos falar do capítulo 1. Cada vídeo que eu mandar para vocês vai ser de um capítulo, se tudo der certo nesse desafio. Vamos lá. As novas regras. Estamos com seu filho, vós. Ou você nos dá $1 milhão ou ele morre. Pausa, piscar os olhos, concentrar-se, fazer o ritmo cardíaco voltar ao normal. Claro, eu já estivera em conflitos desse tipo, milhares deles, dinheiros em troca de vida, mas não assim, não com meu filho, não por $1 milhão e nem com as pessoas tão importantes com uma vida inteira de experiência em negociação. Esse é um trecho do primeiro capítulo. Nesse trecho, ele está simplesmente na Universidade de Harvard. Ele tinha ido lá para fazer um curso curto sobre negociação. Ele é o autor. No caso, o autor, nesse livro, ele conta a experiência dele de mais de duas décadas no FBI, em negociação de reféns. E como todo bom profissional, a gente sempre está procurando o quê? Melhorar os nossos conhecimentos, ampliar o que a gente já sabe. Então, ele tinha ido até Harvard fazer um curso rápido de negociação e, de repente, ele se viu nessa situação. Ele tinha sido convidado por 2 especialistas para ir até a sala deles e eles começaram a conversa dessa forma. Pensa como foi a surpresa dele. Mas, para ser bem breve, assim, ele se saiu muito bem e, no ano seguinte, ele voltou a Harvard. Um ano depois, em 2006, ele volta ao curso. Outra coisa, deixa eu falar. Pode ser que a minha imagem aí no cantinho da tela cubra alguma parte do que está escrito. Mas depois, se vocês quiserem, vocês podem me pedir os slides que eu mando para vocês sem a minha imagem, tá bom? Não vai ter problema nenhum. Então, como eu estava falando, um ano depois ele voltou a Harvard, a escola de direito, né, escola de negociação e de direito de Harvard, super concorrida, né, muita gente quer fazer esse curso, e ele estava lá, uma pessoa de fora, no meio de estudantes de direito, de administração da universidade, e aí ele conseguiu, por 2 dias seguidos, vencer nas negociações. Então, a professora falou: Cris, por que você não dá uma aula sobre sua abordagem? Parece que tudo que você faz com esses estudantes da escola de direito é dizer não e encará-los, e aí eles desabam. É realmente tão simples assim? Então, na verdade, não é tão simples assim, mas como ele tem, o que acontece? A experiência do Cris, que é o autor do livro, ela vem da prática, ela vem do dia a dia dele. Então, ele consegue já se impor diante dos alunos, porque os alunos, embora eles sejam inteligentíssimos, o conhecimento deles é um conhecimento teórico. Então, o que a gente aprende no dia a dia? Eu posso dizer até enquanto professora. A gente aprende que a nossa prática, ela precisa sim da teoria, mas ela só melhora quando a gente coloca em prática. Então, não adianta nada, por exemplo, eu ler esse livro e eu não pegar nenhum conhecimento dele e não colocá-lo em prática, que daqui 2, 3 meses eu vou ter esquecido todo o conteúdo. Isso acontece muito com o que a gente aprende na escola, eu imagino que vocês devem passar por isso. Por exemplo, a gente aprendeu a fazer regra de 3, equação de segundo grau, e se alguém pedir para a gente fazer isso hoje, provavelmente vai ser um fracasso total. Então, é mais ou menos isso que ele quer dizer no livro, que ele tinha um conhecimento prático. Então, na sua breve permanência, ele percebeu que, sem uma compreensão profunda da psicologia humana, sem a aceitação de que todos nós somos animais loucos, irracionais, impulsivos e guiados pelas emoções, toda a inteligência bruta e toda a lógica matemática do mundo terão pouca utilidade na interação tensa e inconstante entre 2 pessoas que estão negociando. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a gente não usa só o nosso lado racional. O ser humano, ele é muito mais emocional do que racional, que vocês vão ver já daqui a pouquinho nos próximos slides. Negociação à moda antiga.
O sequestro e a negociação de reféns existem desde quando se começou a registrar o tempo. Isso ele quer dizer desde a Grécia, do Antigo Testamento, já existiam relatos sobre sequestros. E aí, até o governo Nixon, né, que foi de 69 a 74, as negociações de reféns eram um processo que limitava-se a enviar tropas, tentar libertar os prisioneiros a tiros. Ou seja, na polícia, a nossa abordagem consistia sobretudo em dialogar até conseguir uma maneira de resgatá-los com uma arma, força bruta. Então, essa era a negociação à moda antiga. Eles iam conversando com os sequestradores até eles conseguirem uma forma de cercar todo o prédio, de invadir, de achar uma melhor forma de chegar onde eles estavam. Então, era tudo na força bruta e a tiros. O que acontece? Quando você vai resgatar a tiros, era bem possível de haver mortos, né? Então, às vezes, os sequestradores acabavam mortos ou algum refém acabava morto, e isso não era bom, né, para a polícia, né? Isso revertia num problema para eles, e ele até relata, mas eu não coloquei aqui nos slides, um processo judicial mesmo que eles sofreram de uma família que teve um refém morto. Então, em 79, é fundado o projeto de negociação de Harvard. Qual que era o objetivo? Era conseguir estratégias mais eficazes de negociar com a menor perca possível. Ou seja, eles queriam negociar de forma que nenhum dos dois lados saísse perdendo, né? Era um método de negociação por barganhas, como a gente vai ver no decorrer do livro. Então, 2 anos depois, os fundadores do projeto lançam um livro chamado Como Chegar ao Sim. Esse livro, se alguém assiste vídeos sobre negociação, empreendedorismo, vendas, talvez eu não sei muito bem quais são as preferências de quem está me escutando, né? Vocês já podem ter ouvido falar no nome desse livro, Como Chegar ao Sim. Então, o sistema era o seguinte, era sedutor e fácil de seguir, com 4 princípios básicos. Primeiro princípio, separar a pessoa, ou seja, a emoção do problema. Princípio 2, não se deixar envolver pela posição do outro lado. O que eles estão pedindo, mas sim focar nos interesses deles. Por que eles estão pedindo isso? Para que se possa descobrir o que realmente eles querem. 3. Trabalhar de modo cooperativo para produzir opções em que os dois lados tenham a ganhar. 4. Estabelecer padrões mutuamente acordados para avaliar possíveis soluções. Então, eles tinham esse método que funcionou e ainda funciona em algumas situações, mas era um método extremamente racional e baseado em barganhas. Então, quando eles falam aqui o que eles estão pedindo e por quê, é que, na verdade, tudo que a gente deseja, tudo, tá, gente? Tudo que a gente deseja tem um motivo por trás. Por exemplo, nós estamos no desafio, não estamos? A gente quer perder peso, não quer? Mas qual que é o objetivo por trás da perda de peso? Provavelmente se tornar uma pessoa mais atraente. O que vocês acham? Vocês concordam? Penso que sim. Continuando. Então, aqui nesse trecho do capítulo 1, coração versus mente, então a mente é essa questão racional, é a estratégia, pensando racionalmente, seguindo um método para conseguir negociar, por meio de barganha, ou seja, imaginando uma forma de os dois lados ganharem, de ninguém sair perdendo. Enquanto isso, na Universidade de Chicago, 2 professores, o Amos e o Daniel Kahneman, eu não vou me atrever a falar o sobrenome do Amos, né? Mas ele era um economista e o Daniel Kahneman é um psicólogo. Eles lançam uma nova área de conhecimento, a economia comportamental, mostrando que o homem é bastante irracional. Então, sentir, eles descobriram, é uma forma de pensar. Então, em toda a psicologia deles, eles vão ver que o nosso cérebro, o que acontece? Ele sofre de viés cognitivo. O que é o viés cognitivo? É uma forma que o nosso cérebro ele tem de nos enganar. Então, ele deforma aquilo que o mundo está nos mostrando.
E o viés mais conhecido, eles conseguiram encontrar, eles falam lá no livro, né? Mas não citam todos, tá, gente? Que eles em pesquisas, conseguiram identificar mais de 150 vieses cognitivos. Mas o mais conhecido de todos eles é a aversão à perda. Então, o ser humano, ele não admite a perda. Ele prefere, isso está baseado em pesquisas, tá, gente? Isso não está nem nesse livro, ele está no livro que o Daniel Kahneman escreveu, que está citado aqui no cantinho, Rápido, Devagar, Duas Formas de Pensar, que o ser humano, ele prefere ganhar, ele sente mais a perda do que o ganho. Então, por exemplo, se ele ganhar 10 mil reais, ele vai ficar feliz, sim, mas ele vai sentir muito mais psicologicamente se ele perder esses 10 mil reais. Vamos, deixa eu tentar simplificar isso. É assim, você teve um dia maravilhoso no seu trabalho. Você trabalhou, você teve um dia super produtivo, aí você sai do seu trabalho 10 para 5. Às 5 você sai do seu trabalho, são 10 para 5, você recebe uma ligação de um cliente reclamando que o produto não chegou de acordo como ele queria, que estava tudo mal feito, que a entrega não foi legal, reclamando um monte. Seu dia tinha sido perfeito até ali, não tinha? Quando você for deitar para dormir, do que você vai lembrar? Da reclamação, não é? Então, quer dizer, o seu dia foi 97% perfeito, mas você vai lembrar daqueles 3% daquele cliente que ligou reclamando. Isso é uma aversão à perda, tá? Isso é um sentimento, é o viés cognitivo da perda. Então, a gente teve uma perda naquele dia produtivo. Continuando. Então, baseado lá coração versus mente, então eles vão perceber que para a negociação não adianta só a gente querer pensar no lado racional, a gente tem que pensar na emoção, sim. Então, o FBI vai ficar mais emotivo. Eles pensam, precisávamos de táticas e estratégias psicológicas simples que funcionassem em campo para acalmar as pessoas, estabelecer a compreensão, ganhar confiança, estimular a verbalização das necessidades e convencê-las de nossa empatia. Teria que ser algo fácil de aprender e fácil de executar. Olha que desafio que o FBI tinha nesse momento. E isso é o que a gente precisa para a nossa vida, né? Então, a gente precisa, em situações ou de trabalho, ou mesmo em conflitos pessoais de família, ou na nossa casa, ou na escola, formas de dialogar acalmando as pessoas, passando confiança, estimulando que elas saibam verbalizar as suas necessidades. Vocês sabem o quanto é difícil a gente verbalizar o que a gente realmente precisa? Então, aqui ele vai dizer exatamente isso que eu acabei de falar, né? A vida é negociação. Sim, nesse livro você vai aprender como negociamos a libertação segura de incontáveis reféns, mas vai aprender também a usar uma compreensão profunda da psicologia humana para comprar um carro pagando menos, garantir um aumento maior no trabalho e convencer uma criança a dormir na hora certa. Tenho certeza que alguma mãe que está vendo esse vídeo agora deve ter pensado, vou querer saber sobre isso com certeza. Este livro ensinará você a retomar o controle de conversas que definem a sua vida e sua carreira. Bom, como eu já disse antes, esse livro eu estou lendo junto com vocês. Então, não sei se ele vai cumprir tudo o que ele promete. Nós vamos descobrir no decorrer do livro, mas eu acredito que sim. Mas basta o quê? A gente aprender e colocar em prática.